Olá, sejam bem-vindos novamente a mais um breve Bode-Papo, episódio 6, aqui no nosso canal da GLUP, Grande Loja Unida Paulista. Para quem não me conhece, sou Cristiano de Almeida, sereníssimo grão-mestre da GLUP, Grande Loja Unida Paulista, maçonaria, liberdade, igualdade, fraternidade, amor fraternal, socorro e verdade. É um prazer, é uma honra, uma felicidade muito grande tê-los aqui novamente em mais um breve Bode-Papo. Também agradecer aqui, em nome do nosso sapientíssimo grão-mestre Paulo Rafael, sempre o apoio de todos, aos nossos irmãos grupianos, aos nossos irmãos espalhados pelo orbe terrestre, por terra e mar, a todos os colaboradores, a todos os admiradores, a todos os amigos que nos ajudam a manter aqui o canal no ar, com as suas visualizações, com seus comentários, com suas críticas construtivas. Então isso é muito importante para nós. Que o grande arquiteto do universo abençoe a vida de todos e contamos com vocês nos nossos próximos projetos aqui do nosso canal da Grande Loja da Paulista, dos nossos projetos sociais, demais projetos aí institucionais da nossa querida e amada Ordem Maçônica, através da GLUP da Grande Loja Unida Paulista. Antes de nós continuarmos, de nós batermos aqui esse bode-papo de hoje, já no 6º episódio, vamos aos recados iniciais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante, de acionar aí o sininho de notificações e compartilhar os vídeos, né? Tanto os bode-papos como os podcasts, se fizer realmente sentido, se for produtivo para vocês e ajudar na evolução de todos, né? Sempre um conhecimento que é válido, que agrega ali realmente valor na questão do crescimento, do desenvolvimento humano, é importante e nós temos que passar para pessoas que realmente também tenham esse entendimento e também tenham essa busca do desenvolvimento humano. Hoje nós falaremos aqui de um assunto que já é recorrente aqui nos nossos bode-papos, principalmente também nos nossos podcasts, que é a suposta ligação da maçonaria com o bode, ou a suposta ligação da maçonaria com o simbolismo do Bafomé. Nós falamos aqui até num podcast de perguntas e respostas, onde nós explicamos muito bem essa questão. Claro que foi ali superficial e agora nós vamos tentar adentrar um pouco mais nessa questão dessa suposta ligação, tornando aqui útil o nosso canal, tornando aqui útil tanto para os irmãos grupianos, mas também para todos os irmãos, independente de potência, né? Não falando de questão institucional, e sim questão da ordem maçônica, na qual somos todos irmãos, para que possam ter um melhor entendimento, tá? Então nós vamos falar um pouco dessa questão, ir ali no cerne da questão, na origem desse simbolismo, dessa crença, digamos assim, para saber por que ela perdura até hoje. Perfeito? Então, sem mais delongas, vamos lá. Antes de tudo, para nós entendermos por que sempre a maçonaria ela é associada à figura do bode ou ela é associada ao simbolismo do Bafomé, nós temos que saber que isso teve uma origem, teve um ponto de origem, tá? E isso, quem nos delegou, digamos assim, quem nos deixou como herança, né? Digamos assim, foi nada mais, nada menos do que Léo Táxio, tá? Foi esse escritor que fez ali uma publicação, efetuou uma publicação ali, onde ele fez a ligação da maçonaria com a figura do Bafomé, com a figura do bode, com a figura do ocultismo, e isso perdura até hoje. Mas será que isso tem base? O porquê que ele fez isso? Qual foi sua origem? Qual era o seu real objetivo? Para isso, nós temos que saber primeiro quem foi Léo Táxio, quem foi essa figura histórica aí que causou, vamos dizer, todo esse transtorno, tá? Para os maçons e também para a humanidade de uma certa forma, tá? Primeiramente, o seu nome de batismo era Marie-Joseph Gabriel Antoine Jogan Paget. Tá? Ele nasceu em Marseille em 21 de março de 1854 e faleceu em 31 de março de 1907, conhecido como Léo Táxio, tá? Mas ele usou diversos pseudônimos, né? Por exemplo, Paul de Regis, Adolphe Ricot, Samuel Paul Rosen, Dr. Batel, mas os mais usuais, né, que ele utilizava era Léo Táxio e o Dr. Charles Hax, que na verdade eram pseudônimos coletivos de Táxio, tá? Lembrando também, isso é importante, que Táxio foi um escritor e jornalista francês, conhecido por ter enganado parte das hierarquias eclesiásticas com uma falsa confissão sobre a maçonaria, tá? Então, se nós formos olhar ali a sua biografia,
se nós formos olhar ali no tempo, primeiramente tem um ponto principal, um ponto de início, digamos assim, tá? Ele publicou um jornal que se chamava La Marotte, que já foi proibido ali por violar a moral, tá? Por violação de moral. Por causa dessa publicação, ele foi condenado a 8 anos de prisão, tá? Mas ele conseguiu escapar para a Suíça e regressou mais tarde, aproveitando-se de uma anistia. Deslocou-se para a imprensa anticlerical e foi recebido como maçom com a categoria de aprendiz em 1885 e voltou no ano seguinte, tornando-se um autor antimaçônico, tá? Aqui cabe um parênteses, porque assim, tem muitas coisas documentadas e outras coisas não documentadas, né? Algumas coisas vão mais para o sentido de tradição oral que é passada, tá? Alguns vão dizer que Léo Táxi se tornou maçom, foi aprendiz, né? Depois ele se desvencilhou da maçonaria, né? E começou a atacar a igreja católica, tá? Com vários panfletos anticatólicos, tá? Mas não há nada ali confirmado que tenha se tornado maçom, tá? Aí ele começou a sua campanha contra justamente a igreja católica. Lembrando aos irmãos, né? Aos colaboradores e amigos, que nós não estamos falando de religião, estamos falando aqui de um contexto histórico, tá? Documental. Então ele começou a atacar a Igreja Católica, ele começou aí a fazer campanhas aí contra a organização clerical, digamos assim, tá? Inicialmente ele publicou livros anticatólicos que pintaram a hierarquia eclesiástica como hedonista e sádica. Em 1885, confessou ter se convertido ao catolicismo e foi solenemente recebido na Igreja Católica. Ou seja, nesse período de tempo, ele foi preso devido à sua publicação imoral, digamos assim. Há controvérsia que se ele foi maçom ou não, ele sai da maçonaria, começa a atacar a Igreja Católica, e em 1885 ele se diz católico, tá? Só para você ver ali a linha do tempo aí desse escritor, tá? E não podemos esquecer que ele foi um escritor francês, instigador que ao longo da última década do século escreveu uma série de livros e panfletos que condenava a maçonaria. Nisso que ficou conhecido como o Jogo de Táxil, na qual participaram o Papa e os bispos da França, tá? Neste episódio, ele acusou a maçonaria de satanismo e adoração ao ídolo com a cabeça de um bode, definido como Baphomet. Então, nessa publicação de Léo Táxil, surge a famigerada figura de Baphomet associada à maçonaria, tá? O que o Táxil fez, né? Nós comentamos até, fazemos aqui um paralelo da questão da ordem maçônica e na questão daqueles que querem se aproveitar dessa aura de segredos, nessa aura de ocultismo, esoterismo que existe em torno da nossa ordem maçônica, nossa querida e amada ordem maçônica, tá? Se nós formos trazer aqui para os nossos tempos atuais, talvez dê para entender um pouco a cabeça do Léo Táxil, talvez qual o objetivo que ele tinha nesse período, né? Então, assim, ele queria, dá para ver aqui, através da sua biografia, que ele queria ficar rico e famoso, tá? E o que estava em voga na época? Tanto a religião católica como a fraternidade maçônica. Então ele atacou uma, não teve êxito, ele foi atacar outra. E como ele viu que a maçonaria na época tinha vários ataques de diversas partes, aí ele foi para esse lado. Aí foi naquela aura de misticismo, naquela aura, né, aura de ocultismo, né, de fake news, de misticismo, de folclore, e todos compraram a ideia, tá? Por isso que ele associou aí, você pode ver, essa é a capa do livro, tá? Do famigerado livro de Léo Táxil, né? Le Mystère de la Franc-Maçonnerie. Espero que o meu francês esteja em dia. Aí, ó, escrito por Léo Táxil. Então, o que ele fez? Ele pegou a figura de Baphomet, com o suposto avental maçônico, e fez uma associação como se fosse uma coisa só, né? Aqui no link da descrição, nós temos os nossos canais parceiros, principalmente da Mística, onde nós falamos do simbolismo do Baphomet, tá? Esse símbolo do Baphomet, ele foi, digamos, condensado, né? Ele foi atualizado por Eliphas Levi, com base no bode de Mendes, tá? Você pode ter maiores informações aí no link da descrição, no canal da Mística, que fala sobre Eliphas Levi, tá? Então ele fez uma junção que não existe na maçonaria, até porque também Baphomet já foi associado com os Cavaleiros Templários, foi associado aí com adoração ao demônio, esse tipo de coisa. Até nós já sabemos que isso tardiamente, né, depois de 1314, nós sabemos já que Felipe o Belo
atacou os templários junto com o Papa Gregório, mas claro que era uma intenção puramente mercantilista, puramente financeira, tá? Que ele teve que difamar. Quando você tem uma ordem ou uma pessoa que é amada, querida, e não há nada que desabone, e você não consegue o acordo, a primeira coisa que. Não você, na verdade, né? Essas pessoas que não têm um caráter, digamos assim, a primeira coisa é atacar a sua reputação. Então foi o que aconteceu com os Cavaleiros Templários, atacaram a reputação dos Cavaleiros Templários, tá? Nesse sentido, de falar que eles adoravam a cabeça mumificada de João Batista, umas outras correntes vão dizer que eles adoravam a cabeça mumificada de Jesus Cristo, de Ravi Yeshua, outros vão dizer que eles adoravam uma caveira, um crânio sagrado, tá? Nada disso ficou comprovado. Inclusive, se eu não me engano aí, até recentemente, né, vamos dizer aí, não sei ao certo se foi nesse século ou no século passado, vocês podem colocar aí nos comentários, tá? Que foi já absolvido, né, a ordem, tardiamente, é claro, muitos séculos depois, foi absolvida a ordem templária, dizendo que as acusações contra eles eram falsas, tá? Então, enfim, fizeram uma ligação que não existia com os templários, e Léo Taxo fez a mesma ligação com a maçonaria, tá? Então, assim, Bafomé e maçonaria não tem nenhuma ligação. Maçonaria e bode não tem nenhuma ligação, tá? Nós sempre ouvimos essa questão de falar, olha, quando se fala em maçonaria, isso ficou no inconsciente da humanidade, da Europa, no inconsciente europeu, no inconsciente norte-americano, no inconsciente sul-americano, tá? Isso se deve a Léon Taxo e se deve a essa publicação. É claro que tem outras explicações para o bode na maçonaria, mas é sempre a questão simbólica, tá? Não tem nada a ver com maldade, com misticismo, bruxaria, nada do tipo. Mas o maior, vamos dizer assim, colaborador para esse folclore do bode na maçonaria, da questão do Bafomé na maçonaria, está aí, ele é um táxio, tá? Ele é o táxio. E isso ficou no inconsciente até hoje, tá? Então é por isso que há essa suposta ligação e muitas pessoas ainda batem o pé, mesmo por não conhecer que existe essa ligação, mas não há. Uma coisa é você ouvir de um leigo, de uma pessoa que não faz parte, outra coisa é você ouvir de um maçom, tá? Apesar que mesmo que nós falássemos aqui, como nós estamos falando, sempre vai ter alguém que vai adorar uma teoria da conspiração, vai adorar um código da Vinci, vai adorar um Dan Brown, e falar, não, tem sim, ele está mentindo, ele está protegendo a sua ordem, então é bobagem, tá? E geralmente, né, inicialmente você falava, olha, que você, quando se tornar maçom, você vai ver o bode na maçonaria, você vai ver o Bafomé e vai ver Lúcifer, tá? E quando o aprendiz ele entrava e ele falava, olha, eu entrei, não vi nada disso, não vi Lúcifer, não vi Bafomé, aí falava, olha, no grau 3, no terceiro grau, no grau de mestre maçom, aí sim que você vai descobrir. Aí o irmão chegava ao grau 3, ao grau de mestre maçom, não tinha Lúcifer, não tinha Bafomé, aí falava, olha, você só vai descobrir quando você chegar no grau 18, tá? Isso se falando do rito escocês antigo e aceito, né? Aí o irmão chegava ao rito escocês antigo e aceito, nos graus filosóficos, ditos superiores do REA, do rito escocês antigo e aceito. Olha, não vi nem Bafomé nem Lúcifer. Não, não. Você tem que chegar no último e fatídico grau da franco-maçonaria, que é o grau 33, o famoso, esperado, idolatrado grau 33. Aí você chega ao grau 33 e vê que não tem Lúcifer, não tem Bafomé, não existe nada disso na maçonaria, tá? Eu não costumo nem falar muito da questão do grau 33, justamente porque no Brasil é muito falado, né? Muito famoso. Conhece alguém que é grau 33 na maçonaria, conhece alguém que é grau 33, grau 33, tá? Eu considero sim, é um grau importante no rito escocês antigo e aceito. Digamos, uma finalização dos graus anteriores, né, do rito escocês, mas a maçonaria ela termina da mesma forma que começa, tá? Não vi Bafomé, não vi Lúcifer, tá? Outro ponto também, qualquer rito dentro da ordem maçônica segue o mesmo procedimento maçônico, que é a melhoria do ser humano, que é a melhoria do homem, tá? Então você não vai encontrar Bafomé, você não vai encontrar Lúcifer, apesar de até irmãos brincarem com isso, sim, eu quero encontrar Lúcifer, eu quero encontrar Bafomé, e vou encontrá-los, não encontrei nos graus simbólicos, que é do primeiro, segundo, terceiro grau, mas vou encontrá-los nos graus filosóficos, ou do REA, do escocês antigo aceito, ou do moderno, ou do brasileiro, ou do moderno, né, do francês, do York, né, emulação não tem grau filosófico, enfim. Aí se cria esse misticismo que realmente não existe, tá? E todos esquecem também que maçonaria não é religião, é uma filosofia de vida. Muitos ainda
acusam a maçonaria de ser uma religião, né? Muitos acusam a maçonaria ainda de ser uma religião. Mas não é uma filosofia de vida, né? Ainda fala, mas é um ecumenismo. Não, não é um ecumenismo. Por não ser religião, ali nós não temos o intuito de trazer pessoas de várias religiões para formar uma outra base. Não, é uma filosofia de vida, tá? Dentro da ordem nós temos maçons evangélicos, maçons budistas, maçons espíritas, maçons judeus, muçulmanos, enfim, né? Não tem essa prerrogativa de união de religiões. É uma filosofia de vida. Então, uma vez que você pratica a sua filosofia, você pode ter a sua religião. Uma não conflita com a outra, né? Nós já cansamos de dizer isso aqui, tá? E quando se fala em satanismo, até em luciferianismo, esse tipo de coisa, são considerados também, né, pelo governo, religiões. Então nós temos que ter muito cuidado ao falarmos disso, porque isso pode cair até em intolerância religiosa. Mas enfim, o que eu posso dizer para vocês, nem falo até em nome da Grupo, mas da minha vivência pessoal, não tem nenhum grau, não existe Bafomé na maçonaria, não existe Lúcifer na maçonaria, e falando aqui do meu testemunho, são coisas que realmente, na minha opinião, essa é a minha opinião, não me atraem, tá? Então, se estivesse na maçonaria, não estaria nela até hoje, tá? Então, essa é uma falácia, vamos dizer assim, é um folclore que existe, tá? Isso se deve também a Léo Táxio, perfeito? Então, essa aí é a famosa publicação de Léo Táxio, Os Mistérios da Franco-Maçonaria, tá? Aqui tem uma capa variante desse mesmo livro, tá? Só que é o que mais interessante, que depois dessa repercussão toda, que ele vendeu bastantes livros, né? Que ele ficou aí rico, ele ainda quis ir além, né? Ele publicou uma confissão de uma certa Diana Vogel sobre suas experiências em uma seita da maçonaria. Esse livro, teve algum sucesso em vendas, causou grande polêmica entre o clero católico, tanto que em 1887 Táxio foi recebido em audiência pelo Papa Leão XIII. Olha só que coisa, tá? Que acreditou nele, e não no bispo de Charleston, que havia denunciado como falsa as confissões de Táxio. Então, além disso, Táxio criou um personagem, né, uma pessoa que não existia, dizendo que essa pessoa passou para ele, essa Diana Vogel passou para ele uma vivência dentro de uma ordem maçônica ligada ao ocultismo, a Bafomé e tudo mais, para colocar mais lenha na fogueira, tá? Mas nunca apareceu essa mulher, nunca existiu, nunca teve nenhum registro dela, e foi feito para colocar realmente mais lenha na fogueira, para ter mais fama e mais riqueza. E o que é mais interessante, né? O que é mais interessante de tudo, que praticamente 10 anos depois, tá? Léo Táxio convocou ali uma coletiva de imprensa e confessou, né, em 1897 a sua fraude, o que resultou em um escândalo. Ou seja, depois de tudo isso perpetrado, depois de tudo isso aí divulgado, ele disse: olha, gente, foi só questão de marketing, tá? Eu menti, nunca vi isso, nunca vi nenhuma ligação do Bafomé com a maçonaria, misticismo, esoterismo, foi só marketing para vender livros, né? E mesmo ele tendo vindo a público desmentido tudo, hoje, como eu disse anteriormente, está aí no inconsciente do europeu, no inconsciente dos americanos, norte-americanos, enfim, praticamente do mundo todo, tá? Então, esse é o legado que esse escritor, Leão Táxio, deixou aí para nós. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado, tenha sido proveitoso para vocês essa questão aí do Bafomé. Espero que tenha aprofundado um pouco mais o conhecimento de vocês, para que vocês entendam essa questão do bode na maçonaria, do Bafomé na maçonaria. Lembrando que nós, hoje em dia, brincamos com isso, né? Já que não se pode vencê-los, una-se a eles, né? Então nós brincamos com essa questão de bode na maçonaria, que a maçonaria tem bode, que nós chamamos de bode, enfim, que bebemos sangue de bode, tudo só para realmente aí brincar com isso, né? Tirar sarro, né? Falando português mais claro, tirar sarro de tudo isso aí que existe, porque não passa realmente de um folclore, tá? E em breve nós falaremos mais sobre diversos assuntos, né? Que vocês também estão aqui mandando aí seus comentários, mandando suas sugestões. Espero ter agregado um pouco de conhecimento a vocês. Não se esquecendo também, vamos deixar aqui no link da descrição, mandar um abraço fraterno ao nosso irmão, nosso sereníssimo grão-mestre aí da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, Jair Gomes, no seu canal Vamos Viver Maçonaria. Um abraço fraterno, meu irmão. E agora o grupo tem tratado de amizade com a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil.
Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos os nossos irmãos grupianos, a todos os nossos irmãos espalhados pelo orbe terrestre. Continue aqui conosco. Não percam os próximos episódios aqui do Bode Papo e também se preparem em agosto a volta aí do nosso podcast, cenário novo, novos convidados, se aprofundando cada vez mais na questão institucional da maçonaria e no que nós possamos falar aqui para desmistificar e tirar esse folclore errôneo e trazer a maçonaria no que consiste a sua originalidade cada vez mais aí na sua essência. Que o arquiteto do universo abençoe a todos e aguardo vocês no próximo vídeo aqui no nosso canal da Grande Loja Unida Paulista.